Bem, estamos começando a segunda parte da terceira aula do nosso curso de empreendedorismo, uma aula sobre capital de risco. Na última aula nós terminamos com um pouquinho da história do capital de risco no Vale do Silício. Como expliquei na aula anterior, é um caso exemplar para a gente estudar, para a gente meditar, para a gente ter a oportunidade de produzir algumas reflexões. Então, começando a aula, a segunda parte da aula de hoje, a aula 3, é interessante que o capital de risco no Vale do Silício, a história é marcada por dois eventos muito importantes, eventos de repercussão nacional, eventos produzidos em termos nacionais e que trariam repercussões importantes para o capital de risco. O primeiro evento foi o lançamento das ações da Varian e da HP, eram duas empresas oriundas da incubadora tecnológica de Stanford. É importante só lembrar que Stanford, a Universidade de Stanford, está ali no coração do Vale do Silício, né? Então, essa universidade, o Frederick Terman, que foi decano do Centro de Tecnologia, ele na época da guerra trabalhou nos laboratórios da Costa Leste, ficou muito impressionado com a capacidade de mobilização de recursos das universidades da Costa Leste, em função da sua dedicação à pesquisa e ao processo de busca de inovações tecnológicas. Ele voltou para a Costa Oeste, determinado a transformar Stanford numa universidade de referência. E uma das coisas que o Frederick Terman propôs foi a formação de uma incubadora de empresas de inovação tecnológica, e a HP, a famosa HP, começou sua trajetória ali. Quando chegou em 56, essas duas empresas lançaram suas ações em Wall Street. Foi um enorme sucesso, um tremendo sucesso, e então ficou claro, a partir desse sucesso, que havia um mercado muito promissor para as empresas de inovação tecnológica, e mais, que havia uma chance para que as pequenas empresas crescessem sem que elas acabassem caindo nas mãos das firmas mais tradicionais e mais estabelecidas da Costa Leste, né, daquela região ali da Nova Inglaterra. Outro evento nacional muito importante foi a expansão dramática das despesas federais com a pesquisa e o desenvolvimento de armamentos de alta tecnologia por conta das circunstâncias da Guerra Fria. Lembrando que a Segunda Guerra terminou em 1945 e, a partir daí, o mundo se dividiu em dois: o mundo dito comunista, o mundo dito capitalista. O mundo comunista liderado pela então União Soviética, havia uma corrida armamentista, e especialmente em torno de artefatos nucleares, muito intensa. Então havia dinheiro a rodo para a produção de novos armamentos eficazes, especialmente os mísseis balísticos, mísseis intercontinentais com ogivas atômicas. Não havia por que poupar dinheiro para a produção desses armamentos. Havia muito dinheiro colocado pelo Departamento de Defesa, pelas Forças Armadas norte-americanas, na pesquisa de novos armamentos. E a própria corrida espacial, a NASA, então, foi constituída por volta do final dos anos 50, e com a missão de disputar o espaço com os soviéticos, que tinham, em princípio, tomado a dianteira. Talvez, não sei se todos vocês se lembram, mas o Sputnik foi o primeiro foguete lançado para o espaço. Ele viajou com a cadela Laika. Eu não sei se a história exatamente, eu não me recordo exatamente dos eventos do programa espacial soviético, mas, enfim,
havia uma corrida, uma disputa muito grande com o mundo capitalista, o chamado mundo democrático, liderado pelos Estados Unidos. Então, havia um apetite enorme por essa tecnologia mais sofisticada, pouco importando os custos, o dinheiro sobrava, e é por conta desse dinheiro sobrando que eu posso citar aqui o caso da Fairchild, que foi uma empresa da costa oeste, de onde saiu o projeto da fabricação em escala do transistor e, a seguir, do próprio circuito integrado, isso no final dos anos 50 e início dos anos 60. Interessante observar, antes de comentar esse slide, que quando apontamos eventos de repercussão nacional ou eventos que estão relacionados a iniciativas de política governamental, por exemplo, uma política governamental de apoio à pesquisa em armamentos, com dinheiro a rodo, a política financeira, né, o mercado financeiro funcionando em Wall Street, quer dizer, com o mercado de ações. Então, vejam vocês que nós zarpamos no nosso curso com aquela primeira aula falando das características individuais do empreendedor, com aquelas marcas pessoais daquele indivíduo que percebe oportunidades, daquele indivíduo que é tenaz, que é perseverante, e já estamos aqui falando da Guerra Fria, estamos aqui falando da política norte-americana de manutenção da sua supremacia, estamos falando do mercado de ações norte-americano para falar do empreendedorismo. Quer dizer, recordando também a segunda aula do professor Luiz Walter, estamos combinando os chamados aspectos micro com aspectos macro. E aí macro é super macro. Estamos falando de uma potência em guerra contra o inimigo, na época, o inimigo soviético. Então, vejam vocês que é muito difícil se falar do empreendedorismo sem abrir essa rede, sem abrir essas articulações, sem abrir essa justaposição de elementos heterogêneos, micro e macro. Então, voltando ao slide que vocês estão vendo agora, nesses anos 50, havia muito mais oportunidades do que o capital de risco disponível. Olha que coisa interessante. Claro, havia uma dinâmica imensa de pesquisa tecnológica vinda da Segunda Guerra e ainda pouco dinheiro para o risco. Em 58, novamente, eu vou voltar à política de governo para falar do empreendedorismo. Em 58, o governo federal norte-americano aprovou uma lei para pequenas empresas, estabelecendo que o governo liberaria até $300 mil para cada $150 mil reunidos por uma pessoa ou uma instituição que desejasse fundar uma pequena corporação para investimentos em negócios. É o chamado Small Business Investment Corporation, SBIC. Quer dizer, você faz uma corporação que ela junta um capital para investir em pequenas empresas de inovação tecnológica. E foram igualmente estabelecidas diversas vantagens em termos de taxas e impostos. Agora, prestem atenção que se trata do governo norte-americano colocando para cada $150 mil de dinheiro privado, $300 mil de dinheiro público. Então, às vezes, isso é interessante para a gente pensar como é que funcionam as nossas instituições brasileiras quando falam do empreendedorismo, quando se colocam diante da ação empreendedora. Quer dizer, o que nós estamos tentando mostrar aqui é que a ação empreendedora precisa de capital, precisa de dinheiro, precisa de ser financiada. Como é que se dá o financiamento da ação empreendedora? Essa é uma questão chave para se falar em empreendedorismo. E é isso que nós estamos tentando mostrar aqui. Quer dizer, dentro do quadro conceitual, que já vem desde lá da primeira aula, mostrar o empreendedorismo como uma atividade que vai muito além das características ou marcas individuais desse ou daquele sujeito. Então, com essa iniciativa do governo norte-americano,
e com uma lei aprovada pelo Congresso, o que se visava era trazer uma nova dinâmica para a indústria de capital de risco, mais especificamente para a própria formação do capital de risco, de trazê-lo para níveis, digamos, mais profissionais, tirá-los da esfera das famílias ricas e trazer a questão do capital de risco para a cena econômica norte-americana, como também uma política de governo. Quase que de imediato, as diversas SBICs, Small Business Investment Corporation, corporações de investimento em pequenos negócios, elas se estabeleceram no país. Se o programa das SBICs permitiu uma expansão da disponibilidade do capital de risco, ele começou a exigir também uma análise mais minuciosa dos riscos e do retorno do capital investido. Quer dizer, como eu acabei de dizer, há uma profissionalização dessa história do capital de risco. Quer dizer, na medida em que você aumenta a disponibilidade do capital, você também aumenta as minúcias e as exigências para a alocação de capital de risco a um determinado negócio. Assim, começaram a ser dados esses primeiros passos rumo à institucionalização e à profissionalização do investimento de risco. Os fundos privados de famílias ricas foram dando lugar a essas SBICs e a gestores mais profissionalizados. Quer dizer, nós começamos a sair da esfera privada de algumas famílias ricas para a esfera pública dos negócios. No final dos anos 60, essas novas formas de organização do capital de risco, começaram a surgir outras formas, do inglês Limited Partnership, que seria equivalente ao nosso sociedade por cotas limitadas, mas não é aqui o caso de entrar nos detalhes das novas formas que o capital de risco foi encontrando para se organizar. O fato é que essas SBICs foram se tornando obsoletas, se aperfeiçoaram esses mecanismos jurídicos de companhias limitadas. Eu diria que, na verdade, foi feita uma verdadeira engenharia jurídica para que se pudessem constituir empresas que recebessem o aporte de capital de risco e que pudessem... A questão da engenharia jurídica é garantir que uma empresa possa falir sem maiores transtornos, porque, como se tratava de negócio de risco, a chance da empresa não ser bem-sucedida era grande. Então, como garantir a continuidade dos negócios de risco, sabendo que fazia parte do negócio investir em empresas que viriam a falir. Então, era preciso garantir um arcabouço jurídico que não enrolasse nem os capitalistas de risco, nem os empreendedores, os inovadores, que poderiam falir numa empresa X, numa iniciativa X, mas estariam livres para continuar tentando o seu caminho, continuariam livres para prosseguir na sua iniciativa empreendedora. E aí, lembrando das aulas anteriores, o erro ele é uma contingência necessária do processo empreendedor. É impossível imaginar o processo empreendedor sem o erro, sem o fracasso, sem o desastre. Mas foram essas SBICs, que, como a gente comentou, que viabilizaram a formação da indústria do capital de risco. O número de capitalistas de risco cresceu enormemente de 68 a 75 no Vale do Silício. Quer dizer, chegamos aí ao final da década de 60 com uma indústria do capital de risco razoavelmente amadurecida na Califórnia, no Vale do Silício. E temos aqui alguns exemplos. O primeiro deles, Donald Valentine, ele foi executivo de marketing da Fairchild. Eu já fiz o comentário sobre a Fairchild como uma empresa que foi pioneira na produção em escala de transistores e circuitos integrados. Ele fundou em 72 um fundo de investimento de risco chamado Capital Management Services e que veio se tornar mais adiante o célebre fundo Sequoia Capital. Célebre, para quem conhece o Vale do Silício, dos anos 70 em diante, sabe que o Sequoia Capital foi um dos fundos mais importantes de investimento na expansão, na consolidação do Vale do Silício.
O primeiro investimento de Valentine foi na Atari. Olha os nomes conhecidos começando a aparecer. Quer dizer, a Atari é uma empresa pioneira dos jogos eletrônicos. Hoje nós sabemos a importância da indústria de jogos eletrônicos, sua importância econômica, sua importância financeira, sua importância no sentido do avanço da pesquisa em computação, a computação gráfica, enfim, os efeitos especiais, tudo isso ligado aos games eletrônicos. Mas vejam vocês que o primeiro investimento da Valentine foi na Atari, que precisava de mais dinheiro para entrar no mercado de videogames. Então, o mercado apenas dando os seus primeiros passinhos e para começar a dar os grandes passos, precisou do capital de risco. Em 76, a Warner acabou comprando a Atari por 30 milhões de dólares, quer dizer, de sorte que a Sequoia quadruplicou seu investimento original de 600 mil dólares em menos de 2 anos. Então, aqui a gente retoma o início da aula 3, né, na própria primeira parte, quando eu dizia que o capital de risco, a questão dele é lutar ou investir na esperança de retornos astronômicos, como esse que está colocado aqui. Não havia e não há investimento que quadruplique um capital em tão pouco tempo. Outro exemplo, ainda ligado ao Valentine, ele participou do financiamento da Apple, a Apple Computer. Nesse caso, o Steve Jobs, o famoso Steve Jobs, foi indicado a Valentine pelo fundador da Atari. Quer dizer, o Valentine financiou a Atari, o fundador da Atari indicou o Steve Jobs para o Valentine, e o próprio Regis McKenna, que a gente já viu uma citação dele na aula passada, também funcionou como um elo de ligação aí. Esse caso vai ilustrar claramente que essas redes de relações e indicações eram e continuam sendo centrais para a obtenção de capital de risco. Então, vejam vocês que quando o capital de risco recebe aquela infinidade de planos de negócios, como é que eles selecionam? Um dos critérios de seleção são essas redes de relações e indicações pessoais. Para a gente não pensar que essas coisas só acontecem no Brasil. Quer dizer, os enredamentos, as articulações são também articulações pessoais, são enredamentos pessoais, são relações que são construídas e que trazem, nesse momento, resultados e benefícios importantes. Vejam vocês que aqui o nosso Steve Jobs aparece como um inovador, como um empreendedor, mas cujo negócio só pôde ir à frente na medida em que houve um investimento do capital de risco. Isso por que eu chamo a atenção disso? Muitas vezes você vê na literatura mais corrente a ideia de que Steve Jobs é um homem assim, é um homem assado, tem essa qualidade assim, tem essa qualidade assado. Não que o Steve Jobs não tenha as qualidades que normalmente lhe atribuem, mas sem o capital de risco, dificilmente a Apple existiria. É isso que nós estamos apostando aí, no entrelaçamento de todas essas circunstâncias, entidades e elementos. Quer dizer, do micro, do macro, características pessoais, com essa coisa poderosa que é o capital de risco, que nós estamos falando aí de milhões de dólares. A Apple Computer foi um dos mais bem-sucedidos investimentos de risco. Para vocês terem uma ideia, essa rodada inicial de investimentos na Apple em janeiro de 78, o Apple II é de 77, então em janeiro de 78 foi feita uma nova rodada. A Apple, nesse momento, já estava valendo 3 milhões de dólares. Ela tinha lançado o Apple II em 77, já era uma empresa já robusta, já mais crescidinha. Quando chegou em dezembro de 80, quer dizer, janeiro de 71, quase 3 anos depois, a Apple estava valendo 130 milhões de dólares. Ela pula de 3 milhões para 130 milhões de dólares. Isso é para que se tenha uma ideia
do business, do negócio, que é o capital de risco, e, por tabela, do business, do negócio, que é o empreender, o empreendedorismo. Novamente, retornamos a mudanças importantes em política governamental. Chamo a atenção, mais uma vez, vou cansar vocês chamando a atenção para o empreendedorismo como um enredamento, o empreendedorismo como um processo, o empreendedorismo como um campo de negócios em que se relacionam entidades, atores, elementos heterogêneos. Então, aqui novamente voltamos à política de governo. O que faz o governo norte-americano no final dos anos 70? Ele reduz o imposto sobre ganhos de capital de 49,5% para 28%. Medida, obviamente, fortemente apoiada pelos capitalistas de risco e pela American Electronics Association, a Associação da Indústria Eletrônica Americana, que, evidentemente, ao se reduzir os impostos sobre os ganhos de capital, a indústria eletrônica americana sabia que teria mais aportes de capital no seu negócio. Ou seja, o investimento de risco tornou-se ainda mais atraente. Quer dizer, não só pela possibilidade de retornos astronômicos, como pela redução da taxação sobre os ganhos de capital. Então, o negócio foi ficando, como se diz no popular, sopa no mel. Em seguida, outro elemento de sopa no mel, para continuarmos com o dito popular. O Departamento de Trabalho do governo americano relaxou as responsabilidades do ERISA. ERISA na verdade, são os fundos, é a regulamentação dos fundos de pensão norte-americanos. Você imagina o dinheiro juntado pelos aposentados, né, os fundos de pensão daquela sociedade riquíssima, aquela montanha de dinheiro prontinha para ser investida em negócios nos Estados Unidos, mas com algumas restrições que foram relaxadas nesse momento aí no final dos anos 70. Com isso, se aumentou a disponibilidade de capital de risco, se aumentou barbaramente, os fundos de pensão, então, tomaram a dianteira do processo. A gente tem uma coisa parecida no Brasil, a gente sabe que os nossos fundos de pensão estão à frente de muitos processos de investimento. Então, eles tomaram essa dianteira do processo de capital de risco e acabaram. Então, acabou surgindo no final dos anos 70 o que veio chamar os megafundos de capital de risco. Eram fundos gigantescos com muito dinheiro vindo dos fundos de pensão. E daí é que há um revigoramento da indústria de capital de risco que veio mais adiante no que a gente, na explosão das chamadas empresas.com, das empresas de internet, lá para o final dos anos nas empresas de internet. Como explicou Eugene Kleiner, que é outro pioneiro da Fairchild, ele diz: os fundos de pensão se abriram no final dos anos 70 e foi assim que conseguimos muito dinheiro. No meu primeiro fundo, por exemplo, tínhamos apenas dinheiro de companhias seguradoras e de universidades. Então, ele ele confirma essa intervenção da política governamental norte-americana no sentido de abarrotar o dinheiro com o dinheiro dos fundos de pensão a indústria de capital de risco. Outra questão fundamental e aí novamente estou trazendo outros elementos que não só as características pessoais do indivíduo empreendedor, é a localização da indústria de alta tecnologia que se concentrou na vizinhança da Universidade de Stanford. Essa aí vocês estão vendo é uma fotografia do campus de Stanford. Quer dizer, toda aquela dinâmica do Vale do Silício foi extraordinariamente alimentada pela Universidade de Stanford.
historicamente pela sua incubadora tecnológica, com a HP e com a Varner, como nós vimos, isso na década de 50, e recentemente a Sun veio de dentro de Stanford, a Google veio de dentro de Stanford, o Chip RISC veio de dentro de Stanford, quer dizer, veio de dentro no sentido de que foram projetos que iniciados dentro da Universidade de Stanford e que transbordaram para as empresas de alta tecnologia do Vale do Silício, constituídas a partir de planos de negócios propostos à indústria de capital de risco, ávida por novos negócios. Então, a importância da universidade na dinamização do empreendedorismo. Quer dizer, o empreendedorismo, aquilo que o professor Luiz Walter chamava a atenção na aula 2, as chamadas variáveis sociais. Quer dizer, a própria universidade como um centro irradiador ou como um centro alimentador da atividade empreendedora. Os anos 90 foram superaquecidos em termos de investimentos de risco, isso eu já havia falado, especialmente em empresas ligadas à internet. Também aí reaparecem os investidores individuais, agora à época então conhecido como os anjos, os angels, novamente volta um pouco do dinheiro individual, inclusive. E com isso nós chegamos ao final da segunda parte da nossa aula 3, com a esperança de que tenha ficado claro para vocês que o empreendedorismo vai muito além da marca pessoal dessa ou daquela pessoa. Ele é feito de uma imbricação, de um enredamento, de um entrelaçamento de uma série de elementos, de uma série de entidades heterogêneas. Você tem de política de governo até mesmo o talento empreendedor dessa ou daquela pessoa. Você tem a questão da universidade, você tem os fundos de pensão, você tem a política planetária, como foi o caso da Guerra Fria, enfim. Para se entender como é que o Vale do Silício se consolidou e tornou a questão do empreendedorismo uma questão central, a gente espera ter deixado claro que vocês tenham visto a dinâmica rica, complexa, da constituição do empreendedorismo como um campo de negócios. Muito obrigado, até a próxima aula.